comenta Jean Paul Prats. RioGrandeDoNorte.net. Um comentário sobre sustentabilidade com Jean Paul Prates. Um oferecimento Bioconsultants. Desenvolvimento com respeito à vida. Acesse bioconsultores.com.br. Primeira coisa que a gente tem que aprender é não deixar roubar, né, Jean Paul Prats? Claro, né, Diógenes? Isso aí é uma questão fundamental. E criar elementos para que isso não volte a acontecer, ou se voltar a acontecer, volte de forma controlada, vigiável e punível, né? Isso é uma operação bastante complexa. A Operação Lava Jato, ela remete, e o próprio juiz Sérgio Moro e outros que estão participando disso, volta e meia se remetem, espelham, inclusive com um artigo que eu até vou colocar no nosso blog lá do No Minuto, um artigo de 2004 do juiz Sérgio Moro, onde ele já dava todas as dicas e a teorização de uma operação em cima do caso da Operação Mãos Limpas, lá na Itália, início dos anos 90, você há de lembrar, onde caíram vários partidos, várias empreiteiras também ligadas à petrolífera principal de lá, a Eni, né, a Ente Nazionale Idrocarburi, empresa estatal italiana, e as técnicas foram as mesmas: holofotes da mídia, vazamentos seletivos, delação premiada, né, todo um processo para que a operação não caia no esquecimento ou não fique abaixo do nível de atenção desejada pelos investigadores. Isso, em suma, isso tem um efeito que aparentemente é positivo para a vigilância, para que o processo se mantenha quente, mas por outro lado tem esse processo, essa consequência que é um pouco preocupante, do que eu já falei aqui, que eu chamo de cataplexia, né, que é aquele extasiamento, aquele processo de congelamento das operações normais, né? Então, para a Petrobras isso é um pouco preocupante, nem tanto porque a Petrobras tem uma inércia própria, mas é altamente preocupante em relação aos fornecedores dela e às grandes empreiteiras que gravitam em torno da indústria do petróleo, que é um processo normal em qualquer país. No Brasil, feliz ou infelizmente, isso é caso para outra discussão, há uma espécie de proteção, um protecionismo de empreiteiras. Não podem empreiteiras estrangeiras entrar em obras, grandes construções, grandes obras estruturantes no Brasil. Elas são protegidas por um dispositivo específico. Então você não pode ter uma empreiteira americana, chinesa, entrando diretamente aqui fazer um estádio, por exemplo, ou uma rodovia. Isso também faz com que o nosso mercado seja bastante limitado, relativamente limitado. Existe um cartel quase que natural dessas empresas para tudo, praticamente todas as obras grandes. E obviamente isso dá margem, não vamos interpretar aqui a corrupção, um processo histórico. O que é que preocupa? Eu estive em Brasília semana passada, estive no Rio final da semana e essa segunda-feira. O que é que o pessoal do mercado de petróleo se preocupa, e em geral, né? Com essa paralisação, com esse congelamento dessas empresas, eventualmente com o desemprego que isso pode causar, e alguns chegam a sugerir, Diógenes, soluções para isso, porque não adianta de falar pintar o quadro, está em tudo que é lugar. Qual é a possível solução, por exemplo? Qual é a penalização que uma empresa dessa pode receber? Fazer obras, ela pagar na moeda que ela sabe dar. Ou seja, fazer obras, né? Então, ser conduzida como numa pena social, como se faz às vezes com criminosos mais leves, porque no caso da empresa, né, ela precisa continuar a existir. A maior parte dos empregados que está ali não tem culpa do que seus patrões ou diretores eventualmente se envolveram numa coisa ou outra. Mas fazer um banco de obras de médio porte, dessas obras que caem no limbo, que acabam não terminando, aprimoramentos de escolas, de obras maiores, finalização de obras inacabadas, públicas ou de governos estaduais, fazer, enfim, um levantamento dessa malta de projetos e colocar como penalização para que elas façam o cumprimento disso com seus próprios funcionários e com a sua própria economia sobrevivendo. Em troca disso, continuariam, então, com a revisão devida dos contratos, retirando as gorduras, com seus contratos de maior porte já legitimizados. Perfeito. Isso acho que é assunto para mais um comentário. A gente pode voltar ao assunto. O Jean Paul Prates. É isso aí. Um abraço a todos. Bom dia.